Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Vencovski, eu estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Nesse 40º episódio, eu vou estar falando com vocês sobre novas ferrovias e novos discursos. Então, como eu já comentei no episódio anterior, eu estou tratando, nesse momento, sobre a construção de uma nova psicosfera, a construção de um novo conjunto de ideias, de conhecimentos, de discursos, de narrativas sobre o setor ferroviário brasileiro. E é justamente essa nova psicosfera que ajuda a executar e a construir o sistema ferroviário da atualidade. Então, eu vou estar falando para vocês aqui, principalmente, que aquela privatização que aconteceu na década de 90 não foi apenas uma transferência da ferrovia do Estado para uma iniciativa privada. Ele também correspondeu a uma série de transformações que eu estou chamando aí de construção de uma nova psicosfera. Então foi essa construção aí que viabilizou a construção do sistema ferroviário que nós conhecemos atualmente. Então vocês sabem muito bem que as ferrovias foram privatizadas entre 96 e 98, depois outras ferrovias também foram concessionadas ao longo dos anos, Mas essa privatização ela também correspondeu a uma ruptura organizacional e institucional, tá certo? Então, toda aquela ferrovia, toda aquela ideia de ferrovia que nós conhecíamos no século XIX, no século XX, eles foram totalmente reconstruídos, Nós tivemos aí uma mudança total também na forma de pensar as ferrovias brasileiras. É por isso que eu estou dizendo aqui que nós temos novas ferrovias e também novos discursos. Então, o que nós vimos a partir da década de 90 é a construção de uma nova imagem sobre o que vem a ser ferrovias, qual que é o objetivo dessas ferrovias. Então, foi construído aí uma nova ideia sobre o que vem a ser ferrovia. E isso acabou, essas novas ideias acabaram ajudando a viabilizar as obras, o investimento público e assim por diante. Aqui vocês estão vendo o Porto Seco Centro-Oeste, uma operação ferroviária. Então aqui também são novidades que foram realizadas aí nos últimos anos que acabam conferindo aí a criação de infraestruturas para atender o agronegócio exportador. Então também no Porto Seco tem toda uma estrutura lá que dá a ideia de modernização do território, de modernização dos processos e tudo mais. E aqui também uma imagem londrina que mostra muito bem a relação entre a soja e a ferrovia. É uma foto bem emblemática aí que mostra que as ferrovias foram construídas e estão sendo construídas para exportação de soja principalmente. Então a privatização na década de 90 representou uma série de transformações. Eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Então, todo o que aconteceu nos últimos 30 anos foi uma mudança do pensamento do ferroviário. Então, toda a cultura ferroviária ela foi alterada, aquela cultura do século XX, principalmente, ela foi totalmente alterada e isso acabou viabilizando, como eu já falei, a construção do sistema ferroviário atual. E também toda essa privatização acabou que nós não temos mais aquela visão de conjunto, Quando a ferrovia brasileira era organizada através da Rede Ferroviária Federal S.A., nós tínhamos uma visão de conjunto. Hoje nós temos algumas ferrovias muito particulares aí, com seus próprios objetivos, com seus próprios tipos de serviço. Então nós não temos mais aquela visão de conjunto que nós tínhamos até o século XX. E também é muito evidente aí, claro, que nós não temos mais o transporte ferroviário de transporte de passageiros de longa distância. Então esse serviço aí ele foi praticamente extinto, como eu já comentei em outros episódios. Hoje nós temos um transporte ferroviário apenas entre Vitória e Belo Horizonte, transporte através da estrada de ferro Vitória-Minas, e também uma operação entre Paropebas e São Luís, que é da estrada de ferro Carajás. Então, hoje, por conta
dessa nova psicosfera que foi construída, a gente nem discute mais o transporte ferroviário entre cidades, né? Então nós temos aí algumas concessões da Valec, né? Algumas concessões aí que também têm o serviço de transporte de passageiros previsto ali, só que a Valec só subconcessiona o transporte de carga e nem discute a questão dos passageiros, né? Então aqui vocês estão vendo alguns vagões aí que foram utilizados aí no século XX, né, lá no Pátio da Lapa, em São Paulo, vagões totalmente abandonados. Então, como eu falei para vocês, né, essas novas ferrovias elas foram viabilizadas através do uso de uma série de discursos também novos e modernos, né? Então, um deles, né, que foi amplamente divulgado em todos os eventos que eu participei aí por mais de 10 anos, né, que o sistema ferroviário do século XX ele não funcionou adequadamente por culpa dos governos, né? Como se isso fosse uma questão definitiva, mas não é tão simples assim. As coisas foram muito mais profundas e a discussão acabou sendo essa aqui, né, que o governo era sempre culpado por tudo, né? Mas não é bem essa história aí que a gente pode considerar, né? Mas esse é um discurso que foi muito utilizado aí porque sempre alguém quer buscar um culpado para as coisas, né? Também um debate muito comum aí é que nós precisamos mudar a matriz de transporte do Brasil. Então também é um discurso muito limitado. A matriz de transporte não é uma coisa tão simples assim. O nosso país usa a rodovia por uma série de questões, né, mas é claro que existe até hoje um discurso da mudança da matriz de transportes, porque é a forma como esse discurso é usado para que a gente consiga privilegiar alguns sistemas de transportes, como o ferroviário, para transportar grãos, né? Então, mas ele não atende outros serviços, é basicamente transporte ferroviário de grãos e minério, né? Um outro discurso muito comum que é utilizado até hoje por muitas pessoas, pesquisadores e por muitas empresas aí que acabam associando ferrovia com o desenvolvimento do país. Então não é uma coisa muito definitiva também, acaba sendo usado muito mais como um discurso, mas na prática as coisas são muito diferentes. E esses assuntos eu vou estar discutindo nos próximos vídeos com mais detalhes, né? Então é importante a gente entender que junto dessas ferrovias novas que foram sendo reorganizadas e construídas, tem todo um discurso por trás que geralmente são discursos muito simples, mas que não são, na prática, não tem efeito nenhum, né? Então, de uma certa forma, né, o que eu queria concluir com vocês aqui sobre esse episódio, que trata das novas ferrovias e novos discursos, é que esses discursos são muito limitados, geralmente são usados para atender um objetivo muito claro, que é viabilizar os projetos, os investimentos públicos no setor ferroviário, né, para tornar todo o projeto muito mais fácil de ser implementado, mas na verdade são discursos muito limitados e que não representam exatamente a realidade. Mas o sistema ferroviário que nós conhecemos atualmente, eles foram moldados por esses discursos, por essas narrativas que foram construídas aí nos últimos 30 anos, né? Bom, como vocês sabem, eu gosto muito de trazer livros para vocês, de trazer sites, publicações, para mostrar que nós temos que continuar sempre estudando sobre transporte, sobre logística, sobre ferrovias. E o livro que eu vou trazer para vocês aqui é um livro de um pesquisador aí muito importante, Ronald Ballew. É um livro conhecido por todos aqueles que estudam logística e transporte nas instituições de ensino brasileiras, né? Então é um livro muito comum. Esse aqui é um autor aqui muito conhecido, porque ele há muito tempo está desenvolvendo uma série de teorias aí sobre a parte de logística, né? Então é muito importante para vocês entenderem como é que essa questão da logística, como é que esse conhecimento é tratado nas instituições de ensino. É muito importante que você tenha contato com esse livro aqui. Então existe aqui algumas informações sobre o pensamento do Ronald Ballew sobre as ferrovias, então vocês precisam ler, precisam entender, precisam ver. Claro que é uma realidade americana, mas é muito importante que vocês também tenham contato com essas publicações que são usadas em sala de aula, né? Como eu já falei para vocês,
a construção dessa psicosfera também passa por tudo aquilo que acontece em sala de aula, né? Então é um livro que vale a pena, não deixe de consultar, né? Bom, vocês sabem também que eu gosto de passar atividades para vocês, então a atividade desse episódio eu quero que vocês entrem no Google e pesquisem, né, como que era a cultura ferroviária na época da Rede Ferroviária Federal S.A. Então entrem no Google, pesquisem sobre essa cultura, consultem publicações na época, que tipo de mensagem a Rede Ferroviária Federal passava, como que era a questão do serviço realizado, da manutenção de todo o sistema, né? Assistam vídeos, tem vários vídeos aí que mostram, né, a passagem das locomotivas a vapor para o trem elétrico, tem toda uma discussão aí sobre isso, né? Então procurem pesquisar no Google aí sobre essa questão da cultura ferroviária que existia até a década de 90, né? Tá certo? Então, muito bem, já finalizando aqui o 40º episódio, eu quero agradecer toda a participação de vocês e fique agora com um vídeo que eu reservei para vocês.